1 Samuel capítulo 13. Guerra contra os filisteus. Saul já tinha reinado por 1 ano em Israel, e quando estava em seu 2º ano de reinado, versículo 2, Saul escolheu 3.000 guerreiros de Israel. 2.000 ficaram com ele em Miquimás e na região montanhosa de Betel. E 1.000 homens permaneceram com seu filho Jonatas na cidade de Gibeá, no território da tribo de Benjamim. Versículo 3. Jonatas atacou e matou o comandante filisteu em Geba, e os filisteus foram informados do que ocorrera. Então Saul mandou tocar o chofar, a trombeta, conclamando o povo à guerra. Que ouçam todos os hebreus. Versículo 4. Então todo o Israel ouviu a notícia de que Saul havia atacado o posto dos filisteus, transformando Israel em mau cheiro perante o ódio do povo filisteu em relação aos israelitas. E por este motivo, todo o Israel foi convocado para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus se ajuntaram para lutar contra os israelitas com 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e um exército de guerreiros tão numeroso como a areia das praias do mar. Eles subiram e acamparam em Miquimás, ao oriente a leste de Bet-Aven. Versículo 6. Assim que os soldados israelitas perceberam que estavam em apuros e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Versículo 7. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para alcançar a terra de Gade e de Gileade. Saul, contudo, ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de pavor. Sacrifícios reprováveis. Versículo 8. Então Saul esperou 7 dias, conforme Samuel havia orientado. Mas quando viu que Samuel não chegava a Gilgal, o exército abandonou Saul e se dispersou. Versículo 9. Diante disso, Saul ordenou, Trazei-me aqui os animais para o holocausto e as ofertas de paz e comunhão. E ele mesmo ofereceu o holocausto. Observemos aqui no comentário, o erro de Saul não consistia tanto em poder ou não oferecer holocaustos a Yahvé, até porque Aías, o sacerdote, devia estar em sua companhia para este serviço religioso, mas sim em demonstrar obediência ou não a Deus. Eu vou ler novamente. O erro de Saul não consistia tanto em poder ou não oferecer holocaustos a Yahvé, até porque Aías, o sacerdote, devia estar em sua companhia para esse serviço religioso, mas sim em demonstrar obediência ou não a Deus. O aspecto pecaminoso do ato de Saul foi imaginar que poderia fortalecer a situação de Israel contra os filisteus, enquanto ao mesmo tempo descumpria a palavra do Senhor, mediante as instruções expressas de Samuel, o profeta de Yahvé. Ao desobedecer às ordens de Samuel, Saul violou uma condição prévia vital em seu cargo teocrático. Suas atitudes e liderança nacional como rei não deviam ser exercidas independentemente da absoluta obediência à Torá, lei, e às orientações de Deus por intermédio de seus profetas. Continuando, versículo 10. Assim que terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul correu ao seu encontro para saudá-lo. Versículo 11. Entretanto, Samuel lhe indagou: Que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente: Eu vi que os soldados me deixavam e debandavam. E de outra parte, que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Miquimás. Vou ler novamente. Versículo 11. Entretanto, Samuel lhe indagou,
Que fizeste, Saul? Ao que Saul lhe respondeu prontamente, Eu vi que os soldados me deixavam e debandavam, e doutra parte que tu não chegaste no dia estabelecido, e ainda que os filisteus estavam reunidos em Micmas. Versículo 12. E refleti, Agora os filisteus vão cair em mim em Gilgal, e eu nem sequer tentei buscar a face de Yahvé e alcançar a sua ajuda. Assim, premido pela necessidade, ofereci o holocausto. Versículo 13. Ao que replicou-lhe Samuel, Agiste como um insensato. Tu não obedeceste à ordem que Yahvé teu Deus te dera. Se tivesses obedecido, Yahvé teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo o Israel. Versículo 14. Mas agora o teu reino não subsistirá, e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração, e o designou líder do seu povo, porquanto tu não observaste o que Yahvé te havia determinado. Versículo 15. Samuel levantou-se e partiu para Gilgal, a fim de seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul ao encontro dos guerreiros e foi de Gilgal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou os soldados que permaneceram com ele, e a tropa era formada por cerca de 600 homens. A fraqueza militar de Israel. Versículo 16. Saul e seu filho Jonatas e a tropa que estava com eles acamparam em Gibeá de Benjamim, enquanto os filisteus estavam posicionados em Micmas. Versículo 17. O comando de ataque partiu do campo filisteu em 3 grupos. Um tomou a direção de Ofra, os arredores de Sual. Outro grupo tomou a direção de Bet-Horon, e o terceiro grupo seguiu em direção à região fronteiriça, de onde se pode observar o vale de Zeboim, diante do deserto. Versículo 19. Naquele tempo não havia nem mesmo um único ferreiro em todo o território israelita, porquanto os filisteus haviam proibido os hebreus de fazer espadas e lanças. Versículo 20. Por este motivo, todo israelita tinha que dirigir-se aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. Versículo 21. O preço fixado para afiar rastelos e enxadas era de 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Versículo 22. Assim, no dia da batalha, nenhum guerreiro de Saul e Jonatas tinha espada nem lança nas mãos, exceto Saul e seu filho Jonatas. Versículo 23. Então os filisteus mandaram uma guarnição de soldados para dominar o desfiladeiro de Micmas. Atos 13, 22. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. E da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador, Jesus, assim como prometera. Eu vou ler aqui, eu vou estar lendo o que disse o comentarista. Coincidentemente, o pregador também se chamava Saul, e era da tribo de Benjamim. Filipenses 3:5. Como Davi foi incapaz de cumprir toda a vontade de Deus, o texto refere-se imediatamente à sua descendência. Jesus. João 17:4. Paulo enfatiza que Davi é o grande vulto do Antigo Testamento. 1 Samuel 13:14. Que antecipa a vinda do Senhor Jesus, o único rei capaz de oferecer ao seu povo, todos os seres humanos, a herança prometida do reino de Deus. Gálatas 5:21, Colossenses 1:13. Gálatas 5:21. Veja aqui. Eu vou estar lendo a partir do versículo 16 para o nosso melhor entendimento. Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne.
Porquanto a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Versículo 18. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Versículo 20. Idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Agora veja aqui, versículo 22. Entretanto, o fruto, no singular, o fruto do Espírito, com letra maiúscula, Espírito Santo, é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Colossenses 1,13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Veja aqui, Jesus Cristo é o nosso Redentor, pois foi ele quem pagou com sua morte vicária o alto preço do resgate exigido pela lei de Deus para a absolvição de todo pecador que crê sinceramente na pessoa e obra de Cristo. Paulo usa um conhecido hino da igreja primitiva para ensinar sobre a supremacia de Cristo na criação e na redenção. Alguns teólogos, com base nesse texto, têm ensinado erroneamente que Cristo foi criado. Ele, entretanto, é o próprio Criador, a expressão exata do ser de Deus, sua imagem perfeita e resplendor, refletidos na pessoa do seu Filho, Deus homem, o primogênito de toda a criação, herdeiro de todas as coisas. Paulo usa a antiga tradição cultural oriental para demonstrar que, assim como o Filho primogênito tinha certos direitos e privilégios, semelhantemente Cristo, o Filho amado de Deus, herdou absoluta prioridade, preeminência e soberania.